Bom, como não podia deixar de ser, eu sou de Piracicaba, né? Eu sou caipiracicabano, né? Eu sou dos anos 70, eu sou de 1976. Eu nasci na Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, né? E segundo a certidão, consta na certidão de nascimento que eu nasci às 9 horas da manhã do dia 3 de janeiro de 1976. E sendo de Piracicaba, a gente já meio que incorpora o espírito do lugar, né? E isso de alguma maneira ou de todas as maneiras, isso aí foi esse ambiente, a gente crescer num determinado ambiente, num determinado tempo, é que dita pra gente até as preferências, os gostos, os costumes, modo de agir, de ser, de pensar de uma vida inteira, né? Então eu cresci nos anos 80, lá pelos 4, 5 anos de idade, aliás, nos 5 anos de idade que eu comecei a desenhar, né? E geralmente a gente está cercado do ambiente, o ambiente contamina a gente de uma certa maneira. Então eu não sou da geração da internet, né? A barba branca não deixa eu mentir, né? Então eu sou do tempo dos jornais impressos, das revistas, do tempo que você ia numa banca de jornal na esquina, ia comprar um gibi, uma revista em quadrinhos, um jornal, uma revista, né? E até livros tinha em bancas nessa época, né? Geralmente livros e fascículos da editora Abril, né? Que publica a revista Veja, e ainda a duras penas está viva essa editora, né? Eu falo da editora Abril porque ela meio que formou gerações de leitores do Brasil. Isso num país que ainda se lê pouquíssimo, né? E ainda não sei se na internet as pessoas acham que estão lendo porque ficam lendo postagem de rede social, mas as pessoas leem, escrevem bastante, mas ficam restritas a esse aparelhinho aqui, né? O nosso bendito celular, né? E eu não sou desse tempo, eu sou do tempo, como eu falei, das revistas impressas, dos jornais impressos, da televisão, que é muito importante, né? Eu ainda sou do tempo que eu consegui jogar um pouco de bola na rua, na minha rua, né? O que eu me lembro bastante da Rua Edu Chaves, né? A Rua Edu Chaves é que tinha a escola, 3, 4 quarteirões adiante da minha casa, tinha a escola Honorato Faustino. Como eu falei que a gente começa a viver praticamente cercado dos nossos ambientes todos, das pessoas e dos ambientes da família, né? Os ambientes que a família deixa a gente atuar de certa forma, né? Então, na minha casa tinha a televisão, tinha os jornais e revistas que eu falei, tinha os gibis que a gente comprava na banca de jornal da esquina, né? E na escola eu comecei a desenhar no antigo pré-primário. Pré-primário, em 1982, eu fiz os primeiros desenhos na escola ainda, né? Os primeiros personagens que eu fiz eram meio que tentativa de imitar o que eu lia, que era gibis do Pato Donald, do Tio Patinhas, que eram não por acaso da editora Abril que eu citei, né? Que eram baratinhos e que a gente já lia nessa época. Com 6 anos no pré-primário, eu não tive que passar pelas cartilhas da vida aí, né? Os caminhos suaves da vida para aprender a ler. Então, no pré-primário eu já lia, né? E já li os gibis que eu falei, e os primeiros rabiscos de qualquer desenhista a gente tenta reproduzir ou imitar o que a gente vê, né? Então, os meus primeiros personagens já vieram desses primeiros rabiscos aí com giz de cera duro pra caramba. Hoje eu acho que é um giz duro, porque eu já começou a aprender nessa época que havia materiais adequados para a gente desempenhar melhor o nosso ofício, né? O desenho virou ofício um pouquinho mais tarde, né? Mas com aquele giz de cera que eu podia ter naquele momento, eu desenhei os primeiros personagens, que era uma turma de um personagem que chamava Lupi Lupi. Então, assim,
um nome até engraçado, né? E até veio de alguma dessas revistas, esses gibis aí que eu lia do Tio Patinhas. Tinha uma história do Tio Patinhas que tinha as cataratas de Lupe Lupe. Aí eu achei legal o nome e coloquei nesses primeiros personagens, no primeiro personagem, que eu vinha desenhar esse personagem em gibis próprios, feitos sem rascunho, com folha de caderno, juntava, grampeava tudo, pintava os gibis todos desse personagem aí, que veio a ser o chefe aí de uma turma, que era a turma do Lupe Lupe. Então até 89, até adolescente, eu desenhei esses gibis artesanais aí, né? Que eu enchi o saco dos professores e colegas de escola lá, passava de mão em mão os gibis, queria mostrar para eles o que eu tinha feito e levava a sério. Tipo, a produção que eu tinha, eu não considerava uma coisa de amador. Eu tinha muita convicção no que eu fazia. Mesmo que fosse uma coisa, um tipo de trabalho que ainda não era um trabalho, era rabisco de alguém que estava começando, mas que gostava muito daquilo a ponto de levar muito a sério. Então os gibis rodavam de um exemplar só, né? Não tinha como copiar, né? Embora já tivesse Xerox naquela época, mas não era acessível, né? Não tinha internet ainda. Então não podia fazer blog, não podia fazer uma impressão do gibi, como era os gibis que eu lia, que eram distribuídos em todo o país, né? Então aquilo lá era vamos dizer que era um ensaio de trabalhos que eu viria a fazer, e só que eu percebi que gibis era um formato. Então eu não fazia como muita criança faz, desenho solto para mostrar, né? Eu fazia sob um formato. Eu sabia que existia uma maneira de mostrar o trabalho com a narrativa sequencial, que eram os quadrinhos, né? E fiz os meus quadrinhos dessa forma, nesse formato que eu conhecia, que eu estava cercado dele na minha casa e na escola também, né? Então, em 89 eu fiz os últimos gibis aí dessa fase amadora. E um ano antes, em 88, eu já comecei a querer publicar em jornal, né? Não é o jornal era também algo que eu via, que eu tinha acesso em casa, né? Na oficina mecânica do meu pai tinha o jornal O Diário, que já acabou, né? Infelizmente. O jornal de Piracicaba, que ainda está circulando, né? Um jornal impresso. Então eu via que nos jornais, eu percebi que nos jornais, quadrinhos se publicavam no formato de tirinhas, nas seções de variedades dos cadernos de cultura, geralmente, né? Aí eu percebi que jornal não publicava gibi, jornal publicava tirinhas dentro dos cadernos de entretenimento, variedades e cultura diários, né? Aí, como eu achei que ainda não dava para começar ainda de uma maneira profissional, afinal eu tinha 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade, em 87, 88, eu quis fazer uma tirinha para publicar numa página infantil do jornal O Diário. A página infantil não por acaso se chamava O Diarinho. Muito criativo esse nome, né? Mas assim, aí eu resolvi fazer um personagem que eu achava que daria para segurar a onda, ser mais ou menos convincente, assim, como desenho dentro das minhas limitações de alguém que estava começando, né? Então eu fiz um peixinho. Nós estamos numa cidade que tem um rio, né? Então não é por acaso, nada é por acaso, né? O peixinho chamava Leco. Então eu fiz o Leco, que era um peixinho que o pescador vivia querendo pescá-lo, porque ele era de uma espécie chamada Lecus trecus, que ele era o último exemplar, digamos assim, da espécie Lecus trecus. Aí tinha um pescador que vivia querendo pescar ele, e o peixe sempre dava uma volta nesse pescador, ele nunca conseguiu pescá-lo, né? Aí tinha uma turma de personagens, que outro peixe amigo desse Leco, que era o Peixote, que era um peixe de óculos escuros e topete de Elvis Presley, não sei porquê. E tinha uma ostra conselheira desses peixes, que era o seu ostra, né? Era uma espécie de oráculo desses peixes aí, né? E o pescador que vivia querendo pescar o peixinho Leco, né?
Então as primeiras tirinhas que eu fiz e consegui publicar no jornal Diário. Eu desenhava com caneta esferográfica preta, sem rascunho, e entregava no balcão de entrada do jornal Diário, que ficava na rua São José, mas pertinho da Praça José Bonifácio, né? Então, morrendo de timidez, assim, eu deixava o desenho lá no balcão e saía correndo, assim, quase. Só que eu insisti com esse peixinho, aí o Diário, infelizmente, ele fechou, né? De alguns meses de 88 eu consegui publicar essas tirinhas do peixinho, e em 1990 eu resolvi mandar novas tirinhas desse personagem, agora para o suplemento infantil do Jornal de Piracicaba, um caderno infantil chamado Jornalzinho, que foi fundado no Jornal de Piracicaba, começou a sair em 1982, que era o ano que eu tinha começado a desenhar, né? E eu li esse jornalzinho do Jornal de Piracicaba desde criancinha, desde aquela época de 6 anos de idade. Aí foi muito legal publicar, começar a expor os meus primeiros trabalhos no caderno infantil que eu tinha lido desde criancinha, né? E aí fiquei um ano colaborando com as tirinhas do Peixinho no Jornal de Piracicaba, e no começo de 91 o jornal me contratou para ser o ilustrador do suplemento infantil. Então, além dos quadrinhos que eu já fazia desse Peixinho, continuei fazendo, fiz outras séries de quadrinhos, de tirinhas geralmente, e comecei a fazer os passatempos, né? Aqueles joguinhos lá de ligue pontos, de palavra cruzada, né? Aquelas coisas lá. Junto com as capas, ilustrações e capas do suplemento, e também ilustrações para contos e fábulas, que era a seção de historinhas que saía em cada suplemento. E eu era tão, assim, com tanta vontade de mostrar serviço, assim, que eu não me contentava só, e já era bastante coisa, em ilustrar o suplemento, fazer quadrinhos, passatempos e ilustrações para o suplemento Jornalzinho. Eu também ensaiei umas historinhas escritas, né? Aí eu colocava um pseudônimo de Joca Taubaté. Também não sei porquê esse nome, mas já que eu era de Piracicaba, talvez quisesse contrapor com caipira de outro lugar, né? Sei lá. Então, aí eu fiquei até 96 ilustrando o jornalzinho, e no Jornal de Piracicaba também eu criei uma tirinha que se chamava Dito o Bendito, que é por um caderno de variedades adulto do jornal. E essa tirinha é praticamente a minha marca do meu trabalho até hoje, que o Bendito é um personagem de 93, teve fases semanais e diárias lá no jornal, e entre esse personagem de 93 a 2010, aliás, de 90, que com as tirinhas do Peixinho por caderno infantil, até 2010, 20 anos, com umas pequenas pausas aí, eu tive uma trajetória no Jornal de Piracicaba. Os 6 primeiros anos, de 91 a 97, eu fui ilustrador lá, também fichagem, fiz artigos, fiz resenhas, então eu desenhava e escrevia também, não só no jornalzinho, mas no jornalzão, no caderno adulto, né? Então os principais trabalhos para o Jornal de Piracicaba, que foi a minha casa inicial, né? O meu berço, digamos assim, do meu trabalho, foram as ilustrações e tirinhas para o suplemento Jornalzinho, e também as tirinhas adultas do personagem Dito Bendito, que já também passou dos 30 anos aí de idade, né? de criação do personagem, e publicação também meio entre idas e vindas, mas até hoje a gente está fazendo o Dito, e desde a pandemia eu quis resgatá-lo, porque também ficou nessas idas e vindas aí, alguns períodos sem produção desses quadrinhos. Então na pandemia muita gente espanou o pó de muitos projetos que tinha, né? E eu não fui diferente disso. Em 2020 eu retomei o Dito Bendito, que não saía desde 2005 em jornal impresso, passei para o Instagram. Aí isso aí deu um gás para voltar a fazer tirinhas novas, já no Instagram próprio do personagem e no meu pessoal, né?
E aí, com o tempo, a gente conseguiu continuar uma produção. E é um personagem, o Dito Bendito, que ao contrário de muitos, ele segue uma linha do tempo aí, como uma pessoa normal. Porque geralmente os personagens eles congelam numa fase da vida e tipo o Charlie Brown dos Shoes, ele é criança, ficou criança há 70 anos aí praticamente, que foram produzidas tirinhas dele pelos Shoes, né? A Mônica também, né? Até hoje é uma criancinha de vestidinho vermelho. Só que o Dito Bendito teve um diferencial que, como ele teve essas idas e vindas, cada vez que ele voltava a ser publicado, eu fazia ele numa fase diferente da vida. Então ele teve uma fase que ele estava jovenzinho e tinha um amigo que bebia com ele no fim de tarde. Depois ele teve um filho, aí tinha lá os embates lá com o filho dele. Teve um mascote, um gato também, sempre interagindo com mais uma pessoa aí, trocando ideias aí com uma pessoa, geralmente para não se bicavam assim, né? Com um deles sempre tentando levar a melhor, né? E depois de 2020, o Dito entrou nessa época digital que nós estamos hoje, e agora em duelos verbais com o neto, que nunca vai aparecer nas tirinhas, porque o Dito ele é sempre mostrado nos quadrinhos como alguém que está conversando com o neto via WhatsApp. Então só aparece ele, mas o neto está lá, está sendo mostrado para o leitor o duelo permanente de gerações entre o Dito e o Beto, o neto do Dito, né? Então esses personagens têm sempre uma rimazinha assim, para dar um tempero diferente aí pro personagem, né? E eu falei muito de quadrinhos, falei dessa minha trajetória muito ligada a jornal, pelo menos por bons anos aí, né? E teve um momento da minha vida que eu achei que o quadrinho não dava oportunidade para ir para outros caminhos aí dentro do humor gráfico, né? Aqui a gente tem o Salão de Humor, que é muito representativo do humor gráfico que se produz pelos cartunistas no mundo todo, né? Aqui é uma vitrine de mais de 50 anos de exposições anuais, né? O Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Então, acho que influenciado certamente por esse espírito do salão, que tem muitas categorias aí de humor gráfico que são mostradas ano a ano. Tem as caricaturas, tem os quadrinhos, tem as tirinhas, né? Eu já entrei algumas vezes com tirinhas aqui no Salão de Piracicaba. Só que tem cartoons e tem charges também. Todos são gêneros praticados na imprensa, que se chamava da imprensa escrita, a imprensa impressa, né? O humor gráfico tem esse nome porque veio do impresso. Só que o Salão de Humor transforma ou eleva a uma categoria de arte, não que não seja, mas ela está exposta e tem uma visibilidade até maior do que de repente os leitores dos jornais de antigamente, né? Que hoje nem jornal quase tem direito mais, né? Infelizmente, que hoje vivemos em tempos esmagadoramente digitais, né? Infelizmente. E eu passei por digital também. Mas teve uma transição aí da minha carreira, vamos chamar assim, que eu quis fazer coisas diferentes. Aí eu percebi com o tempo que eu sempre fiquei, mesmo que eu quisesse fazer outras coisas, tudo estava ligado a personagens, né? Os personagens que eu fazia, que eu criava, né? O Peixinho Leco, o Dito Bendito. E eu fui para as caricaturas, que nada mais são que retratos bem-humorados de personalidades. Pode-se dizer personagens, né? Que são pessoas reconhecidas aí em escala regional, nacional e até mundial, né? São essas pessoas aí que a gente meio que pega como cobaias aí para fazer aqueles retratos bem-humorados, distorcidos, retratos exagerados, mas sempre bem-humorados, né? A gente não perde o humor de vista, né? Então, eu nada mais fiz do que
transformar os personagens da vida real em retratos bem-humorados, né? Então, em vez de eu lidar com o meu personagem dito bem dito, eu desenhava, por exemplo, alguém da música que eu gostava muito. O Chico Buarque, por exemplo. Aí você vai lá e transforma o Chico Buarque numa caricatura. Ressalta o que ele possa ter do que as pessoas chamam de defeito, mas não é defeito. É característica, uma característica marcante das personalidades, e várias características, né? Geralmente é o rosto que a gente coloca em primeiro plano na caricatura, né? Então, eu desenhei muita gente, muitos artistas da música brasileira, como por exemplo Sá, Rodrigues e Guarabira, um trio que foi depois a dupla Sá e Guarabira, e nos anos 2000 retomou como o trio que tinha sido, com Sá, Luiz Carlos Sá, Zé Rodrigues e Gutenberg e Guarabira, né? E geralmente pessoal da minha geração sabe que esse Sá e Guarabira foram uma dupla que emplacou muitos sucessos, muitos hits aí, principalmente na novela Rock Santeiro, né? Já faz 40 anos já, então... mas eles foram primeiro um trio. E como muita gente, muitos artistas da música brasileira, eles também aderiram à internet. Lá no começo dos anos 2000, a internet estava começando a ficar mais desenvolvida, a facilitar a interação entre as pessoas pelas redes sociais, né? E uma das redes sociais de 2001, mais ou menos, eram as listas de discussão do Yahoo Grupos, que eram como se fossem as listas do WhatsApp de hoje em dia. Então, houve uma lista chamada M Música, com músicos conhecidos ou nem tanto do Brasil inteiro. E era uma lista aberta. Eu entrei nessa lista como cartunista e me acolheram lá, não sei porquê, mas eu me sentia à vontade no meio desse povo de música. E aí, para me enturmar, eu fiz uma série de caricaturas do pessoal da lista, né? E a última caricatura foi de Sá, Rodrigues e Guarabira, todas as que eu fiz lá naquele momento, né? O Zé Rodrigues, que é o autor da Casa do Campo, gravada pela Elis, né? E o Guarabira, de Sá e Guarabira, né? Eles estavam na lista. E nesse momento, nos anos 2000, eles estavam retomando o trio Sá, Rodrigues e Guarabira. Eles tinham feito um show no Rock in Rio, que gerou depois um disco ao vivo e, poucos anos mais tarde, um disco de músicas inéditas, celebrando o retorno desse trio, né? Que gravou 2 discos e se separaram do Zé Rodrigues, né? Viraram a dupla Sá e Guarabira, e nessa retomada eles me convocaram assim para fazer a capa do disco de músicas inéditas, do já CD de músicas inéditas do retorno do trio Sá, Rodrigues e Guarabira. Esse disco se chamou Amanhã, um disco digital, né? Hoje tem nas plataformas digitais, né? Tá lá com a capinha que me pediram para fazer. O disco, o CD, né? E agora um álbum, né? Uma playlist praticamente, que é o Amanhã, que infelizmente saiu depois da morte precoce do Zé Rodrigues, em 2010. Mas está lá, por causa da caricatura do trio que eu tinha feito para uma lista lá de discussão na internet, meio despretensiosamente. O Guarabira se lembrou de mim anos depois de ter feito aquela caricatura e me chamou para fazer a capa do CD, né? Então foi uma maneira de me aproximar desses personagens aí da vida real, né? Outras caricaturas que eu fiz do pessoal de música brasileira, em 2011 foi celebrado o centenário do Noel Rosa, né? Influência definitiva do Chico Buarque, por exemplo, né? Dos primeiros sambistas aí que inventou a gramática do samba, por assim dizer, aqui no Brasil, né? Então foi feito um livro pelo Instituto Memória da Música Brasileira, lá em Niterói, um concurso primeiro, para depois se fazer um livro com artistas, com caricaturas selecionadas do Noel Rosa para celebrar o centenário dele, com um livro e uma exposição lá em Niterói. Aí, nesse meu reposicionamento, digamos assim, como um artista gráfico que não fazia só quadrinhos, mas queria fazer caricatura, a primeira caricatura que eu participei num concurso de humor gráfico que teve uma projeção foi essa que entrou
foi selecionada para esse livro chamado Noel é 100, com as caricaturas do Noel Rosa, que é uma personalidade que foi exaustivamente desenhada ao longo de mais de 100 anos, né? Então era um grande desafio. Você imagina um livro que só tem caricaturas de um personagem só, que foi muito desenhado ao longo dos anos. Então foi feito esse livro com dezenas aí de artistas, e a minha primeira caricatura aí, além da que eu fiz para o CD e depois a capa do Sá Rodrigues e Guarabira, Amanhã, a outra caricatura de projeção foi essa do Noel Rosa, né? Aí eu comecei a me inscrever trabalhos aí para outros concursos de humor gráfico, outros salões de humor. Eu também participei de como cartunista, né? Como desenhista de cartoons, né? Não apenas de caricaturas. Várias vezes em exposições de um museu de humor gráfico lá de Buenos Aires, que se chama Diógenes Taborda. Então são trabalhos aí que a gente, graças agora à existência da internet, eu, sem sair de Piracicaba, eu consegui espalhar o meu trabalho por aí. Porque quando eu comecei lá em 91, você tinha que mandar um trabalho aqui para o Salão de Humor de Piracicaba, tinha que desenhar o que se chamava de original, com os materiais aí que desenhista usa para fazer um cartoon, uma caricatura, uma tirinha, né? Mandar aquele trabalho original que você fez de próprio punho, no papel, todo bonitinho, bem acabadinho, embrulhar lá num papelão, colocar lá o plástico bolha para proteger e mandar via correio para o salão. Aqui, morando em Piracicaba, claro que eu tinha vantagem de repente vir pessoalmente no Centro de Humor, no Engenho Central, e entregar o trabalho original nas mãos dos diretores do salão, né? Só que a internet permitiu que os concursos de humor gráfico, não só Piracicaba, mas em vários lugares do país e até do mundo, começaram a permitir um envio de trabalhos por e-mail. Então isso facilitou não só com que eu me animasse a mandar muitos trabalhos, nem sempre selecionados, né? Porque o concurso de humor gráficos tem seleção, né? E quando tem premiação, a gente consegue ser premiado, é melhor ainda, né? Mas não só para salões de humor que eu consegui entrar, mandei trabalhos para salões de humor que foram selecionados num salão de humor em Guaíra, aqui no estado de São Paulo. Pena que foi o único salão de humor de Guaíra, uma edição só, mas eu fui selecionado em salões de humor do Piauí, por exemplo. Teve alguns salões menores aqui no interior de São Paulo também, mas não só para salões de humor do Brasil e do mundo, que o e-mail facilitou, a internet, a tecnologia facilitou para a gente, mas também para publicar meus trabalhos em livros, né? O próprio, no caso de CD, de disco, a própria capa do Sai Guarabira, o contato que eu tive com eles lá, via lista de discussão no primeiro momento, facilitou. Porque eu não precisei morar em São Paulo, tá no mesmo círculo deles lá, para de repente me fazer conhecer, né? Então, a internet, no que tem de bom, ela socializa de verdade quem está interessado em continuar a trabalhar para além da internet, né? Então a gente não deixa de mostrar a cara do nosso trabalho e mostrar a nossa cara. A internet, vamos dizer, que é um passaporte para o mundo real, e é uma ferramenta como a IA, que os desenhistas estão odiando, mas de alguma maneira a gente tem que se adaptar a isso, talvez nos próximos anos, cada um com o seu tempo de absorção aí das tecnologias. Mas a internet, o que tem de bom é que ela ajuda a gente a se transportar para o mundo real, que é o mundo da ação, e principalmente o mundo, para nós artistas, o mundo da criação, né? Então é muito por aí. E a internet também facilitou o surgimento de criadores de conteúdo, como se diz hoje, né? Às vezes, no tempo, já posso falar isso, no meu tempo, no meu tempo mais jovem, se dizia que as pessoas de conteúdo eram que tinham
bagagem cultural, humana, acadêmica, né? Mas conteúdo se dizia para pessoas que tinham todo esse arsenal de informações e de formação sólida, né? Agora, hoje em dia, existem os criadores de conteúdo. E conteúdo é sinônimo daquilo que a gente produz, não da densidade do que a gente produz, né? Só que, falando do lado bom da internet, muita gente nasce lá praticamente com o parente fazendo selfie lá pro bebê, tendo um biguinho cortado lá na hora do nascimento. Se não o próprio bebê fazendo selfie de si próprio, né? Mas, brincadeiras à parte, assim, a internet permitiu que muita gente que de repente não tivesse vez nas mídias tradicionais, que eu falei aqui que eu consegui surgir em jornal, depois em livro, em revista e tudo, permitiu que esses criadores de conteúdo, e muita gente com conteúdo de fato, conteúdo da maneira que eu estou falando, que se dizia no meu tempo, surgiram, né? Muita gente nova surgiu. E quem fazia conteúdo independente da plataforma, até independente da internet, teve a chance de experimentar até mídias novas, né? Então, nos anos 2013, se não me engano, eu concluí o meu curso de radialista locutor, porque eu achava que eu tinha que me desenvolver, como eu estou fazendo aqui, falar para além do trabalho, não só desenhar, mas se comunicar, né? A comunicação, eu tinha a necessidade de me desenvolver para além do desenho, até para chegar num depoimento como esse aqui e soltar o verbo de uma maneira articulada. Claro que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais desembaraçado, né? A gente vê que não tem nada, não tem muito ou não tem nada a perder, né? Então, não só a segurança vem de um trabalho que a gente constrói, da vida que a gente vive, mas também, no meu caso, da técnica que eu adquiri fazendo o curso de locução, aquele famoso curso de locução do Senac, né? No caso, não foi em Piracicaba, foi em Limeira, por uma ocasião aí que não teve curso no ano que eu quis fazer, eu fiz em Limeira, né? Mas é tudo região, é tudo caipira, tá tudo de boa, né? Aí isso me ajudou depois a fazer podcasts, né? Mais um produto aí, uma mídia que apareceu com força, que se impôs com força nos anos da pandemia, né? Os flows da vida aí abriram a porteira para uma série aí de novos comunicadores aí. Alguns nem com tanto conteúdo assim, mas o que importa é que surgiu muita gente que não se esperava, né? E por conta até daquele momento complicado que a gente passou em 2020, as pessoas estavam receptivas a uma troca, a uma conversa, e os podcasts proporcionaram muito isso. Então, em 2021 eu comecei a fazer podcast só com som, que a origem dos podcasts é bem antes de 2020, já lá no começo dos anos 2000, como som, parecido com um programa de rádio, né? Então a gente fala de podcast dessa forma, né? Fazendo esse comparativo. Mas os videocasts com imagem e som surgiram a partir de 2020. Então eu já dava muita entrevista, porque eu resolvi também me expressar dessa maneira, né? Vender o meu peixe assim, desde o peixinho leco lá, vender o meu peixe literalmente, mas vender o peixe dando entrevistas, né? Falando, e principalmente nas novas mídias aí que surgiram, e o YouTube, que foi uma mãezona aí de alguma maneira desses podcasts novos aí a partir do Flow, né? E eu fui fazer primeiro o podcast raiz, só com som, né? Eu fiz 60 e poucas edições do Ilustre Podcast,
com o network que a gente vai formando ao longo dos anos, né? Muitos desenhistas, né? Eu entrevistei, mas também muita gente da comunicação, por conta das entrevistas que eu dava, eu fui também fazendo os meus contatos ao longo dos anos. E aí eles me entrevistaram num primeiro momento, ainda antes dos podcasts, mas depois eu os entrevistei, eu inverti as posições, né? Então acabou sendo um diferencial, um cartunista que se tornou um comunicador, né? Então eu fiz 2 anos na TV Metropolitana em Piracicaba, uma série de podcasts também, já como videocasts, né? E no momento que a gente está gravando a entrevista aqui, estamos gravando antes do Carnaval de 2026, um pouquinho antes, depois do Carnaval está estreando ou já estreou, de acordo, não sei quando vai pro ar esse depoimento, mas já vai estar no ar a série nova dos podcasts que eu vou fazer a partir de depois do Carnaval, né? Uma proposta nova que, em vez de ser podcast com 3 horas de duração num porão, eu vou fazer o contrário. Como eu sou dado aos formatos e que são rápidos, né? Tirinha é uma história de quadrinhos que você lê em poucos quadrinhos, né? 3 quadrinhos. Antes no jornal, e hoje em dia as tirinhas têm muita força no Instagram, né? E aí eu fiz os podcasts com duração de 1 hora, como a maioria das pessoas faz, né? Um programa, digamos, normal aí de entrevistas, né? Os moldes tradicionais, mas já na internet, né? No YouTube. Agora eu vou fazer o contrário, vou fazer como eu faço com as minhas tirinhas, vou fazer um podcast de duração de 10 minutos. Então, um podcast menorzinho, porque eu lembrei em algum momento no ano passado, que em 2025, que as entrevistas que a gente via lá no programa do Jô Soares, os famosos talk shows lá do Jô Soares, que até fui ver muitas gravações lá como plateia, que eu adorava, né? A gente acostumou com 3 horas dos podcasts de hoje em dia, mas eu lembrei que as entrevistas do Jô Soares tinham 15 minutos. E a gente via aquilo tranquilamente, não achava falta de mais tempo para desenvolver os assuntos lá, o Jô desenvolveu os assuntos. Então eu resolvi, meio que inspirado nesse ídolo que eu tive, era um ídolo que eu tive, o Jô Soares, né, no humor, né? E eu lembrei, dá para fazer entrevistas com uma duração menor e quero crer que sejam tão densas quanto as que o Jô Soares fazia. Claro que uma pretensão que está longe de alcançar, a gente faz o jeito da gente, mas a gente querendo imitar num primeiro momento, como eu falei lá dos gibis lá de trás, a gente começa querendo imitar, aí você constata que você nunca vai ser tão bom quanto aquele seu inspirador, né, que você quer imitar, aí você se conforma em ser você mesmo, né? E ser você mesmo é o grande pulo do gato, de qualquer pessoa que quer se comunicar e quer mostrar a sua arte para as pessoas, né? Então o que pode ser uma limitação, a gente lá no íntimo da gente, a gente acha uma limitação, pode ser uma grande sacada para a vida toda, né? A gente ter a nossa personalidade, ter a nossa cara, né? Eu, como autor de quadrinhos e caricaturas, eu desenho o que eu considero que seja a cara das pessoas, mas com a minha cara, se é que dá para entender isso, né? Então tem isso, né? E recentemente, até uma ironia do destino aí, em 2023, eu fui até o editor do tradicionalíssimo jornal aqui de Piracicaba, a Tribuna Piracicabana, fui até ele e sugeri da gente fazer uma sessão de humor dentro da Tribuna Piracicabana, que e foi e continua sendo um jornal impresso, igual aqueles jornais lá do tempo que eu comecei, né? A Tribuna segue firme e forte, apesar do relativo desmantelamento, infelizmente, das mídias impressas, né? E eu já tinha feito uma página de humor impressa dentro da Tribuna Piracicabana, até na época lá que eu tive contato com o pessoal da lista de discussão de música,
AM Música, até nem tinha falado o nome dessa lista, na internet que estava nascendo, né? Mas nessa época, 2001, eu sugeri para o Evaldo Vicente uma página de humor, como se fosse um salão de humor impresso, com cartoon, caricatura, quadrinhos, numa página semanal na Tribuna Piracicabana. Essa página se chamou Rio e durou até 2003. Teve 86 edições, se não me engano. Semanalmente lá, com artistas gráficos aí do país inteiro, né? E eu quis retomar esse tipo de espaço já nesse contexto esmagadoramente digital, né? Então ele topou pela segunda vez, né? Depois um hiato aí de 20 e tantos anos depois do primeiro projeto que a gente fez junto, né? Que era a página Rio. Aí nós fizemos agora a página Capial, que eu coloquei um slogan nela, na página, fazendo um textinho, surgiu um slogan meio por acaso. Até vou ler aqui, que a página Capial tinha um humor com sotaque universal. Que a gente está em Piracicaba, só que o humor gráfico tem 1001 jeitos de se expressar de acordo com o país, a cidade. O mundo inteiro tem os seus sotaques, mas eles se unem através da linguagem do humor, que tem um humor sarcástico, um humor trágico, digamos assim, mas é sempre humor. Então é um sotaque universal. Aí, de novo, eu reuni uma turma até que tinha participado lá da primeira vez na página Rio e participou de novo na página Capial, que teve novembro de 2023 ela surgiu. Em abril de 2024 ela acabou. Só que ela acabou, mas continuou existindo um espaço de humor gráfico na Tribuna, porque essa página de humor semanal no primeiro caderno da Tribuna se transformou num jornal, que é o Jornal Capial. Até estou mostrando aqui, para vocês terem uma ideia, para quem não conhece direito o jornal, não é dessa geração, das dimensões físicas mesmo, do objeto jornal, né? Então esse aqui é um jornal de humor com sotaque universal. Ele se transformou de página a um jornal de humor. E é publicado mensalmente na Tribuna Piracicabana. Então é uma espécie de, como muita gente fala, né? Uma espécie de resistência aí da mídia da qual eu sou, a minha mídia de origem, né? Do impresso eu vim e do impresso, pro impresso eu voltei. Então, esse brinquedinho aqui é muito encantador, né? Tem tudo nele, né? Tem jornal, tem revista, tem livro, tem música, tem de tudo. Tem filme, tem novela, tem o que você quiser, né? Então, o objeto que era relacionado à mídia, agora está tudo aqui, né? Inclusive, isso daqui está aqui. Então, nós temos uma versão em PDF desse jornal, do Jornal Capial, que é o @capialhumor, que nós estamos no digital também, @capialhumor no Instagram. Então, a minha história é uma história de, como eu falei, como muitas tirinhas que eu fiz de idas e vindas, mas entre idas e vindas sempre tem nessas brechas aí, o humor não deixou de existir, as horas bunda na cadeira contam muito, né? Porque mesmo a gente ficando no cantinho da gente, a gente tem uma atividade que transcende o lugar que a gente está fisicamente localizado. De Piracicaba a gente pode ir para o mundo, né? E o mundo que a gente cria nos nossos trabalhos é um mundo que pode ser compartilhado para o bem ou para o mal nas redes sociais, compartilhado com gente que quer fazer a mesma coisa que a gente porque acha legal, como um dia eu achei legal os gibis, os quadrinhos que eu lia lá do Disney, mas no fundo os artistas se alimentam e se retroalimentam, assim, né? Então a gente
é um alimento não só para quem gosta de humor, mas para que surjam outras pessoas como eu, que possam estar um dia de repente desenhando o ministro Gilmar Mendes no Roda Viva, como eu estive na TV Cultura, fazendo um jornal de humor, inventando arte, criando arte por conta ou com parcerias, né? Na própria televisão, como eu falei do Roda Viva, também tive um quadro de caricatura num programa da VTV SBT regional aqui, no programa do Luiz Sarantini, o Passe de Letra, desenhando caricatura ao vivo ao modo Roda Viva, né, no programa dele. Nas redes sociais também eu tive quadros de humor em programas e podcasts lá de São Paulo, como o podcast do Fernando Vítulo, que eu apresentei um perfil de personalidade, botando a cara no vídeo, como eu estou aqui com vocês, né? Fazendo um quadro chamado Caricatura, também é cultura, que era uma espécie de crônica de uma personalidade sobre uma personalidade, uma homenagem, e no final colocava lá a caricatura, slide com caricatura, né? Então a arte e a comunicação, eu sempre busquei integrá-las para vencer uma limitação inicial de querer ficar só no cantinho, se expressando por meio do desenho, mas de repente, e ao longo dos anos aí, construindo uma retórica, até no bom sentido, de comunicação, para fazer com que as pessoas se cativassem e quem sabe com a atuação da gente a gente inspira outros artistas que estão surgindo aí. Eu tive que aprender sempre as coisas sendo ajudado por muita gente, mas principalmente tendo um sentido, um espírito de motivação, até de automotivação, para seguir em frente, né? Então eu sempre brinco, para quem quiser rir da brincadeira, né? Que artista adora reclamação, mas artista poderia pegar as sílabas aí do reclama e isolar, deixa para lá. Então coloca a ação na frente, que a reclamação meio que se anula com o sentido da ação, o sentido de fazer, de sempre criar, inventar e tornar a vida não só da gente, mas de muita gente muito bem humorada, né? Com o trabalho que é a nossa cara sempre. Uma questão da Roda Viva, como é que foi essa experiência sua? Assim? Porque você tem que fazer o desenho na hora, ali, né? Ao vivo, né? Como é que foi tudo isso? Como é que foi essa experiência? Você foi chamado, você foi convidado, na verdade? Foi. Convidado. Fui. Aí por algum diretor lá, assim, como que você chegou e como que é essa experiência sua de fazer ao vivo ali? Tem os bastidores, né? Porque nada vem do acaso, assim, né? Eu falei que eu quis me desenvolver até na comunicação para apoiar o trabalho do humor, do papel e depois do digital, né? Nos anos, há 10 anos, por sinal, já fez 10 anos, eu comecei a acompanhar na Jovem Pan, que hoje é Jovem Pan News, antes dessa linha editorial esquisita que eles adotaram nos anos para cá, mas eles estavam começando a fazer programas na internet, ao modo podcast, sabe? Que era o estúdio de rádio é parecido com o estúdio de podcast é parecido com o estúdio de rádio, né? Geralmente tem o telão, tem o mesão, né? Aqueles microfones que parecem de rádio, né? E a Jovem Pan estava começando a colocar no YouTube os programas de rádio, os novos programas de jornalismo que eles estavam fazendo, com o pessoal que não era oriundo mais do rádio, era oriundo do pessoal dos jornais e revistas, né? Os colunistas e os jornalistas conhecidos em revistas como a Veja, né? O Estadão, a Folha. O pessoal começou a formar novos comunicadores de rádio, mas já no mundo de internet, né? Então uma coisa meio híbrida, né? Uma espécie de rádio renovado, né? Com imagem, que ainda não era chamado de podcast, mas era o formato de podcast já, em 2016. Então dessa época, desse ano, foram implantados 2 programas que até hoje existem. Um deles não existe mais. Os Pingos nos Is, do Reinaldo Azevedo na época, que aliás ele saiu, como eu falei, de
mídia impressa, né? E ele se tornou um grande comunicador de rádio mesmo, né? E o Radioatividade, que tinha gente que tinha sido da Jovem Pan, a Madeleine Lasco, que tinha sido repórter da Jovem Pan e foi convidada para retornar para ancorar esse programa novo, que era uma espécie de revista das tardes. E ela apresentou o programa com parceiros. E um deles, o Thiago Berrache, que hoje também faz um trabalho paralelo aí ao de apresentador lá da Jovem Pan. Ele começou a escrever um livro atrás do outro sobre as Copas que o Brasil ganhou. Então o segundo assunto dele, que nem aparece no dia a dia da rádio que ele trabalha, é das Copas do Mundo. Então ele era um dos apresentadores desse Radioatividade com a Madeleine Lasco, e depois foi um outro rapaz que entrou no lugar dele, o Carlos Aros, que hoje é gerente de conteúdo lá da Jovem Pan News. Então eles, a Madeleine e mais o Carlos Aros, esse que assumiu depois, né, com a apresentação com ela, eles se brincavam entre si, assim, se zoavam, né? Aí cativou muito a audiência, sabe? E eu fui um desses encantados aí que achou muito legal a dinâmica que eles deram pro programa. Aí eu falei, bom, se eles são tão bem-humorados, eu acho que eles vão aceitar que eu mande lá umas caricaturas zoando eles, né? Porque como os podcasts já tinha telão mostrando imagem, né? Porque era transmitido no YouTube com imagem. Nesse tempo tinha o slogan de rádio com imagem da Jovem Pan. Aí eu mandei uma e colocaram no telão, me acreditaram. Aí comecei a mandar sempre, né? Eu virei um participante informal do programa lá. A ponto de, no final desse mesmo ano de 2016, eu ser convidado para ir desenhar no estúdio lá e dar uma entrevista. Lá no estúdio em São Paulo, na Jovem Pan. E aí assim você conhece não só eles, mas quem está em volta, né? Na redação e tudo, né? Aí conheci o Thiago, né? Que aí nessa altura tinha ido apresentar o Jornal da Manhã, né? Da Jovem Pan. E conheci o então gerente de jornalismo, Patrick Santos, que veio a ser o âncora do 3 em 1, no qual estava a Vera Magalhães, desse tempo aí. Aí o Patrick, depois de alguns anos, em 2019, ele saiu da rádio, depois de 25 anos na rádio, outro que se formou dentro do ambiente de rádio, né? Ele saiu e fez um livro contando a vida profissional dele até aquele momento da saída, né? Meio que uma ruptura com aquele universo, deu um tempo daquilo, né? Então ele fez um livro chamado 45 do Primeiro Tempo. Aí ele me conhecia por causa dessas andanças aí pela rádio, né? E aí ele me convidou para ilustrar esse livro aí. Aí ele lançou o livro no dia 13 de maio de 2019, lá em São Paulo, na infelizmente extinta Livraria Cultura. Uma noite de autógrafos lá, concorridíssima, né? Você estava lá? Tava, eu fui. Só que eu sugeri para ele o seguinte: ele já tinha saído, então já tinha outro apresentador no lugar dele lá no 3 em 1, mas a Vera estava lá ainda, como comentarista, né? Do time lá. Aí eu falei, Patrick, e ele foi divulgar no dia, horas antes do lançamento lá na Livraria Cultura, nos programas da Jovem Pan, lógico, né? Aí no Morning Show, no próprio Pingos nos Is e tudo, né? Aí ele, nesse dia do lançamento do livro, eu tive em São Paulo já cedinho com ele junto lá para ele falar do livro que ia ser lançado horas depois lá no Morning Show da Jovem Pan. Aí nós vimos o livro impresso pela primeira vez lá naquele momento, né? Aí, só que antes disso, alguns dias antes ou semanas, eu não lembro, eu sugeri para ele, viu, Patrick, já que eu vou estar em São Paulo e você tem esse contato com a galera da rádio, eles já me conhecem também, por que você não faz a ponte com o produtor lá do 3 em 1? Aproveito que eu estou em São Paulo, eu vou sugerir para eles de eu estar lá fazendo caricatura durante o programa. Eu achei que tinha algum gancho, porque ele, conhecido deles, estava divulgando o livro, e na minha participação eles iam se referir ao fato de que eu ia estar lá junto com ele também para lançar o livro mais tarde, né? E toparam, né?
Eu tive meu dia de Paulo Caruso na Jovem Pan, desenhando ao vivo lá, e foi assim que a Vera me conheceu melhor, né? Que ela já conhecia. Eu já também tinha mandado caricaturas do pessoal do 3 em 1, né? Então não só o Radioatividade, mas o 3 em 1. Aí passou alguns anos, a Vera saiu da Jovem Pan e para assumir o Roda Viva. Aí infelizmente o Paulo Caruso, que era titular das charges lá do Roda Viva durante décadas, ele faleceu, né? Em 2023. Aí na semana que ele faleceu, a Vera estava praticamente entrando no programa naquele ano lá. Tinha um abacaxi para resolver, ficou vaga a ausência do cartunista, né, no Roda Viva. Aí ela me mandou um zap, viu, Érico? Nós vamos instituir aqui, a gente teve a ideia de instituir um rodízio de cartunistas aqui para cobrir a vaga dele por algum tempo. Você não quer participar? Aí eu fui. E ainda sugeri um monte de colegas aí. E aí por 6 meses a gente teve um revezamento de cartunistas lá para homenagear o nosso mestre, né? Que também teve uma presença fortíssima aqui no Salão do Humor de Piracicaba, né? O Paulo Caruso. Tem toda uma história, né? Toda uma história. E assim, aí você me perguntou a respeito da experiência em si, né? Aquela dinâmica você tem que ser muito rápido, né? Você porque assim... a piada na hora, né? Não, é engraçado o seguinte, né? Eu entendo, e eu acho muito legal que eu consigo ter um encantamento que vocês pode ter com relação a qualquer outro cartunista. Eu sou cartunista, mas eu também tenho colegas da área. Só que eu consigo ter esse encantamento, esse distanciamento encantador, de olhar alguém desenhando, é praticamente uma arte nascendo na sua frente, né? É muito fascinante isso, né? Então, assim, como performance é uma coisa legal de ver, né? E assim, basicamente foi o seguinte: o pessoal da TV Cultura, um carro veio me pegar aqui, conversa lá o trajeto com o motorista, 1h30, chega lá 2 horas antes, fica lá numa salinha com a recepção, que aí a Vera recepciona todo mundo que vai participar, os jornalistas, o entrevistado da vez e o caricaturista da vez, que era o meu caso, né? Aí eu acredito que estando lá no lado, estando participando mesmo do programa, é o que você está falando, é um desafio muito grande, porque a gente não pode ficar divagando. A vantagem é que desenhista que trabalhou em jornal sempre tem o prazo. Tem muita coisa para fazer num espaço curto de tempo, que no caso era o jornal que ia sair no dia seguinte com o trabalho da gente. E na internet é pior ainda, que é no segundo seguinte, não é no dia seguinte que você tem que expor o trabalho, né? Então, como eu também já faço caricatura ao vivo em eventos desde 95, já fez 30 anos, então você aprende também. Aí que começou o meu caminho da comunicação pelo desenho. Primeiro desenhando caricatura ao vivo, né? Então isso aí você começa a ter um traquejo de tratar as pessoas. Só que lá é um programa cronometrado praticamente, né? E não é o programa de 2 horas cronometrado. Você tem que desenhar os momentos dos assuntos, das pautas das entrevistas. Da entrevista, né, no caso com o ministro Gilmar Mendes. E você tem que ficar ligado no assunto que está em tempo real. Você tem que ficar de olho nas pessoas que estão na sua frente lá, porque você tem que fazer caricatura delas, sendo a charge, mas você tem que colocar aquilo no contexto do programa, fazer o exercício que a gente faz a vida inteira de comunicar, fazer as pessoas entenderem um assunto com uma imagem, né? Mesmo tendo balãozinho lá de história em quadrinho que auxilia, é como se você resumisse cada momento e ainda fazer, no meu caso, tentar fazer com que o espectador entendesse quem era aquela figura que estava no centro da roda, né? Sem juízo de valor, inclusive. Então é mais difícil ainda, porque geralmente a gente quer mostrar que tem muita opinião, assim, no sentido até meio agressivo, porque charge é carga, é uma palavra, charge é uma palavra francesa, que vem de carga, né? Carga pesada, geralmente, a crítica ácida, muitas vezes, né?
Mas no meu caso, eu me considerei um repórter bem-humorado. O que, quem, como, onde, por quê? As perguntinhas do jornalista, né? Como que eu vou mostrar para o público quem é a figura que está no centro da roda aqui, sendo entrevistada? Então, você vê que tem um monte de coisa que você nem pensa. Você tem que ter isso na mente para poder desempenhar o trabalho. Então, e ao mesmo tempo fazer um desenho que seja visualmente convincente, né? O desenho tem que dizer também por ele, não só as palavras que eu coloco lá no balãozinho. Então é difícil, mas tipo, o desafio está aí para a gente enfrentá-lo, né? Então é muito bom, assim. Então, assim, passa muito rápido. A noção que vocês têm vendo o programa não é a mesma de quem está lá. Quando você pisca, acabou. Só que acabou, e aí outra vantagem da internet que está no YouTube, está registrado, né? Então é um documento aí que foi produzido de um momento muito singular, assim, eu acho. Bacana. Tem mais alguma coisa? Olha, eu tenho a dizer o seguinte, né? A gente está falando aqui de muita coisa que pode soar antiga para os olhos ou para os ouvidos aí das gerações mais recentes, né? Mas eu acho que, assim como o humor, a arte nunca morre, ela se renova. Então pode ser que hoje seja eu, hoje tem muita gente abaixo de mim, eu digo em questão de idade, né? Mas assim, muitos falam em legado, né? Até produtor de conteúdo fala em legado, palavra tão nobre que às vezes eu acho que banaliza um pouco. Mas se você olhar no contexto de uma vida, a sua, como produtor de conteúdo, né? À frente de um museu de imagem do som, você já está fazendo a sua história no museu e na sua carreira. Eu também fiz na minha carreira com o meu modo de expressão e de trabalho, né? Então, assim, eu acho que legado pode ter o meu, pode ter de outros artistas, mas o humor está sempre vivo, seja por quem expressá-lo, né? E pode ser por arte, pode ser por comunicação, pode ser por diversas formas aí, mas o humor eu acho que é uma visão de mundo, e essa visão de mundo aí se perpetua porque é arte, e arte, o legado a gente vai passando adiante, né? Às vezes é bucha, mas às vezes pode ser um legado também. Para finalizar, o que é desenhar para você? O que é isso? Que é algo que a gente aprende lá na infância e pouco segue, né? Mas o que é para você? Porque é a sua vida, é seu trabalho, é seu dia a dia, né? Mas o que é assim? O que é o seu sentimento em relação a essa arte? Né? Desenhar é vida, é a minha vida, é a minha cara, né? Se você puder mostrar a cara nesse sentido, com esse humor, com mostrar para as pessoas que isso aí é algo que preenche a vida, até dá sentido para muitas vidas, né? A gente já fica muito satisfeito com isso, né? E de preferência rindo bastante.